Entrou, entrou! Tá me Ai, que escutando, bom! pastor? Estou escutando e estou feliz da vida. Eu estava esperando solicitação de Van Cleer, e você não está como Van Cleer. Aí eu Não, fiquei aqui bobeando, bobeando, bobeando. Mas você chegou e olha, já temos quase 800 pessoas nos vendo. Você acredita que nisso? maravilha, Em, é pou, bênção. em poucos minutos já juntou esse tudo de gente e vai juntar mais, Van Cleer. Vai juntar mais, você pode ter certeza disso, viu? Bom, vamos fazer o seguinte: você se apresenta. Você diz o seu nome, diz onde você mora, e depois eu vou fazendo perguntas. Tá E diz por que você está aqui. Só ótimo. isso, viu? Bom, meu nome é Van Cleer Santos e eu moro em Oklahoma, nos Estados Unidos. E eu estou aqui para testificar das bênçãos que Deus fez através desse canal de bênçãos aqui, dessa mulher maravilhosa que Deus usou, e através da minha mãe também, para me abençoar, não somente numa cura divina, mas também na minha vida inteira foi transformada depois dessa cura. Então, eu estou aqui para testificar disso. Então você foi curado, Van Cleer. Que maravilha! E qual era a sua enfermidade? Conta para esse povo. Tá. A minha enfermidade foi algo que aconteceu depois que eu tive uma operação, que na verdade era para ser algo bem simples, que era para tirar a vesícula, mas durante a operação cortaram um nervo do meu estômago. Então eu peguei uma doença que eu tive que procurar o nome em português, que eu sei aqui só em inglês, mas é gastroparesia, que é praticamente um estômago paralisado. Ou seja, você não tem mais. O seu estômago para de funcionar normalmente, você não consegue digerir alimentos sólidos, né, e muitos tipos de alimentos. E eu fiquei com essa doença que é progressiva, não tem cura, por mais ou menos 8 anos. Então, ia só piorando, 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 e na verdade não tem como. A medicina não tem cura para esse tipo de doença. É uma doença muito rara, não é muito conhecida. Eu não conhecia antes de tê-la, mas é terrível. É uma doença terrível que é progressiva e traz muito sofrimento, porque tem muitos outros efeitos colaterais, e eu estava tomando muitos tipos de remédios para conseguir viver uma vida que, mesmo assim, muito difícil, cada vez mais difícil. E Deus curou, não tem cura, não tem como ser curado pela medicina, e Deus me curou para a glória dele. Há mais ou menos, vai fazer 6 anos agora, em outubro. Então, Tiago, tem alguém. Tiago, não, perdão. Tem um Tiago pedindo para não desativar os comentários. Porque alguém falou desativa os comentários, mas alguém pedindo para não desativar. Nós vamos deixar os comentários, né? Até onde der, vamos deixar, porque muita gente vai ser impactada por isso, muita gente vai fazer contato. E tem gente pedindo para aumentar o volume, aumentar o som. Não sei como eles têm que aumentar no telefone deles, né? Eu acredito que sim. Mas nós vamos prosseguir com os comentários. Me fala uma coisa, Van Cleer. Você compartilhou comigo, hoje à tarde, quando conversamos, que quando você estava enfermo, nesse período de enfermidade, o médico deu uma possibilidade ínfima de cura para algumas pessoas. Um percentual pequeno no primeiro ano, um percentual menor ainda no segundo ano, e um percentual quase que zero no terceiro, e depois sem chance de cura. Fala disso. É preciso que as pessoas escutem isso. Então, gastroparesia como uma doença que é causada pelo nervo, que é cortado ou danificado. É muito comum até mesmo com pessoas que têm diabetes, porque danifica o nervo. E o primeiro ano, quando você recebe esse diagnóstico, você tem 5% chance do nervo ser restaurado automaticamente pelo próprio corpo. No segundo ano, essa porcentagem diminui para 3%, e no terceiro ano, 3% no segundo ano. no segundo ano. E no terceiro ano é 1% das pessoas que podem ser restauradas. Depois do terceiro ano, se não houve a recuperação, não tem cura, você fica com essa doença para o resto da vida,
E como eu disse, é progressiva. Ou seja, todo ano vai piorando, vai ficando mais difícil, vai ficando pior e não tem cura. E eu passei 8 anos, então definitivamente foi um milagre. Não tem outra explicação, não tem nada que a medicina pode fazer e não tem nenhuma outra explicação a não ser um milagre realmente. E quando você chegou para o médico com todo esse percentual inatingível e você atingiu a cura, como foi esse negócio? Me Olha, conte quando você chegou para o médico. foi uma surpresa agradável, porque eu já estava com este médico há 8 anos e eu não sabia que ele era crente. A gente, quando eu ia visitar o médico, a gente não falava sobre fé e nada dessas coisas, e ele também não falava, mas quando eu falei com ele finalmente que eu estava curado e que eu não ia precisar mais de visitá-lo, e eu até falei com ele, olha, a única coisa que é desagradável é que eu não vou poder mais vê-lo, porque a gente tinha um relacionamento agradável, até quase de amizade, né? Aí ele me abraçou, chorou e começou a glorificar a Deus. E ele falou, olha, eu estou praticando medicina nessa área há 30 anos e eu nunca vi ninguém ser curado ou recuperar. Isso foi milagre mesmo. O próprio médico falou isso. Então, foi emocionante, foi lindo. Foi de Deus também. Glória a Deus, glória a Deus. Bom, tem uma pessoa que entrou nessa história. Essa pessoa chama Vânia. Essa pessoa é a mamãe do Van Cler. A Vânia me conheceu primeiro nas redes sociais. A Vânia me encontrou nas redes sociais, a Vânia viu meus vídeos falando de cura, de heranças espirituais, e é a Vânia que intermediou tudo isso. Antes de eu falar da Vânia e você falar dela, acho melhor até que você fale, eu me lembro que a Vânia me falou que o seu estado físico era debilitado, que você, porque não podia se alimentar direito, você tinha todo tipo de dificuldade física, carências de alimento e coisas que só uma pessoa que vive que pode experimentar. Ela falou isso em choro, em lágrima, né? Meu filho passa por isso e eu não aguento mais ver o sofrimento do meu filho, eu não tenho nem encontrado mais com ele para não ver o sofrimento dele. Me conte essa parte, é muito importante para as pessoas saberem e dar um input da fé delas também. Sim, é uma doença, como eu disse, não é muito conhecida, mas ela afeta todas as áreas da sua vida. Imagina você não como poder se alimentar, né? Então afeta até mesmo amizades, você não pode ir numa festa de aniversário, não pode fazer nada, porque tudo que a gente participa, a gente se alimenta, né? Muitas vezes, como... Saiu ele. Ele vai solicitar de novo, vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Van Clér, você vai ter que solicitar de novo, porque caiu a sua participação, viu? Caiu a sua participação. Então, nós vamos aguardar um pouquinho, enquanto isso eu quero falar para você. Van Clér tinha uma doença grave, raríssima, uma doença sem perspectiva de cura, uma doença que, à luz da medicina, não tinha nada para fazer. Não tinha nada para ser acrescentado, além de remédios para ele sobreviver. E a mãe dele, a Vânia, me encontrou nas redes sociais e me procurou. E começamos a conversar, e a Vânia descobriu que poderia ter uma causa espiritual, pelo histórico familiar. Ela descobriu que poderia ser espiritual. Por quê? Porque são... Oi, voltou você? Voltou. Não sei até que parte vocês escutaram, mas não, você contando aqui. Que não podia ter relacionamento com pessoas, tudo tem comida onde você vai, e também não podia comer o que gosta. E vai contando para mim, como eram os seus limites? Então, e também outras causava muitas dores também. Então, eu sentia muita dor, eu tinha que tomar remédios fortíssimos direto para simplesmente não sentir dor. Era vômito todos os dias. Não era assim, talvez durante uma semana,
se eu tivesse sorte, eu não vomitava um dia. Mas todos os dias eu tinha enjoo, vômito. E praticamente eu parava, né, na emergência, no hospital, 2 a 3 vezes por semana. Eu era Meu internado Deus. todos os meses. Meu Então é algo muito Deus. sério e, como eu disse, né, cada vez vai piorando, era progressivo. Então chegou um período que eu até entrei mesmo em depressão. Ela Eu falou, sua mãe me estava em falou. depressão, porque quando você passa... Às vezes, vou dar um exemplo, né? Quando você fica com uma gripe e fica com um mal-estar por um ou 2 dias e vomita por 1 ou 2 dias, já é terrível. Então, imagina você viver com isso praticamente todos os dias por 8 anos. Né? Eu já estava sem esperança, já não tinha mais nenhuma esperança. E até o médico já tinha tirado a esperança, Até né? o médico tinha tirado a esperança. Então, estava realmente... Esse era o ponto que eu cheguei. Eu já estava sem esperança, sem nenhuma visão de um resultado positivo. E aí foi quando a minha mãe viu o seu vídeo no YouTube, que eu creio que foi enviado pelo Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, e ela deu um passo de fé. E aí, quando ela escutou os vídeos da senhora, ela escutou um vídeo, ela se interessou e falou, vou escutar. Ela escutou todos os vídeos da senhora que tinha no YouTube naquele momento, naquela época, 6 anos atrás. Ela escutou todos eles e ela falou, sabe de uma coisa? Eu vou dar um passo de fé. Eu posso não entender como vai acontecer, o que vai acontecer. Eu vou seguir as instruções que a pastora Tânia está direcionando aqui e vou fazer a confissão dos pecados dos nossos antepassados, pedir perdão a Deus, pedir para Ele restaurar a nossa família. E ela fez isso pela fé, com uma irmã, e isso foi em dia 12 de outubro de 2017. E como a senhora mesma acabou de dizer, a gente não estava se comunicando muito, porque eu estava em depressão, eu estava naquele... A gente nem se comunicava tanto, porque era difícil, até mesmo quando a gente se comunicava, não tinha boas notícias, né? E aí ela ficava triste, eu ficava triste, e piorava tudo. Então a gente não estava se comunicando muito. Mas em dezembro, né, que já chegou mais perto da época do Natal, nós entramos em contato. E aí ela falou, sua voz está boa, meu filho. Nossa, sua voz está tão boa. Aí eu falei, mãe, tem 2 meses mais ou menos que eu não passo mal. Eu estou ficando doente. Ela começou a chorar e glorificar a Deus. Eu comecei a chorar e não estava entendendo nada. Ninguém estava entendendo nada. Aí eu falei, foi exatamente quando ela fez a oração. Ela disse, 2 exatamente. Tem 2 meses que eu fiz essa oração. Aí ela me contou da senhora, eu vi os seus vídeos também. E Deus foi trabalhando, né? Foi um processo. Foi um processo. Eu creio que a minha cura foi imediata, mas teve um processo de Deus fazer aquela limpeza na minha mente, nas emoções, tudo mais. Oração das vísceras, de tudo, né? Uma pessoa que vomitou 8 anos, olha como está, né? Glória a Deus. Eu estava super magro. Ela Se falou. eu tivesse emagrecido mais, o médico já estava falando em me colocar com aquelas bolsas para a gente se alimentar, com aquelas bolsas de alimento que vai direto no estômago, porque o problema vai direto no intestino, né? Porque o problema é o estômago. Então eles iam ter que fazer uma outra operação, ligar um tubo no meu estômago, no meu intestino para me poder me alimentar. Então a situação estava terrível. E foi nesse momento que tudo mudou, tudo começou a mudar. Então estava ruim e a perspectiva era piorar ainda. Então, né? Estava ruim e a perspectiva era piorar, porque imagina se alimentar com bolsas no intestino, meu Deus, né? Meu Deus. Então, a mamãe do Van Cleer, né? Ela entrou no vídeo sobre heranças espirituais. Ela descobriu que pecados dos antepassados, pecados de derramamento de sangue dos antepassados, podem resultar em enfermidades gravíssimas para os descendentes, podem resultar em morte prematura, em acidentes, enfim, doenças como aquela que o filho dela estava experimentando. E ela creu, ela recebeu a palavra e ela creu. Eu tenho 3 vídeos, tem muitos vídeos no YouTube, mas 3 vídeos específicos que mexeu muito com a Vânia. Quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. Quebrando paradigmas sobre heranças espirituais.
E ali eu falo com muita clareza a história da herança espiritual ou maldição hereditária, que é a mesma coisa. E ela acreditou, ela creu e com fé ela orou para renunciar às heranças espirituais dos antepassados. E os antepassados dela são os antepassados do Van Cleer. Ela como filho, ele como filho dela, recebia o legado que vinha dos antepassados dela. E na oração que eu faço, naqueles vídeos, eu proíbo de trazer enfermidade para os filhos, de prosseguir com o mal nas gerações futuras, né? Então ela fez exatamente aquilo que eu estava ensinando e fez com fé, porque a Bíblia fala que a gente tem que crer com o coração e falar com a boca para ser salvo. É tudo no mundo espiritual é assim. Você tem que crer com o coração e orar, falar com os lábios, mas com uma medida de fé. Se você não tiver fé, nada acontece. A Bíblia fala que Jesus não pôde fazer muitos milagres em Nazaré porque as pessoas não tinham fé, a falta de fé, né? Então, a Vânia teve fé para ela e para o Van Cleer. Às vezes eu oro e falo, eu tenho fé para mim e para você. É verdade. E olha o milagre que chegou. Olha esse moço hoje. 6 anos depois, nós demoramos 6 anos para fazer essa live. Demoramos 6 anos por várias razões. Primeiro, porque o Van Cleer precisava de muitas outras mudanças na vida dele, como ele compartilhou hoje comigo. Deus fez um pacote completo na vida dele. Fez um pacote completo, mudou a história espiritual dele, mudou até a vida profissional dele, ele pode testificar isso aqui. E esse tempo foi o tempo para ele ter absoluta certeza de que é irreversível isso. Que o que Deus fez não volta atrás, né? Ele hoje... Amém. Amém. Eu sou uma pessoa muito intelectual. Então eu gosto de entender o porquê, entender como aconteceu, por que aconteceu. Mas no final eu cheguei à conclusão daqueles, igual em João 9, né? Jesus curou o cego de nascença e os fariseus perguntaram para ele: como que ele te curou? O que aconteceu? E ele falava: olha, eu não sei como ele me curou. Eu só sei que eu estava cego e agora estou vendo. É isso Então eu aí. falei, é isso que eu tenho que falar. Eu não sei como Deus me curou, porque eu não fiz nada para merecer, né? E simplesmente ele me curou. Então eu quero somente glorificar ele. Claro que uma das coisas que a senhora ensina, que eu respeito muito e é uma das coisas que eu tenho aprendido muito, é que nós temos que fazer a nossa parte, né? Sim. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, o que a minha mãe fez e que a senhora ensina é importante e nós temos que fazer a nossa parte pela fé, como a senhora mesmo disse. Mas no final, o milagre não se explica, você recebe. Não, é verdade. É verdade. E eu creio, sabe, Van Cleer, que essa palavra sua aqui ao público, né, ao vivo, ela vai mover a fé de muitas pessoas. Porque você sabe que essa parte do meu ministério, falar de curas espirituais, por heranças espirituais, por histórias feitas pelos antepassados, é a parte mais, digamos assim, rechaçada pelos intelectuais. É a parte onde eles menos se rendem para admitir que isso é real e que isso acontece. Tanto que tem várias entrevistas minhas tratando desse assunto. Fui convidada agora, vou fazer uma entrevista num canal de televisão em São Paulo. Vou gravar essa entrevista no mês que vem, num bom canal de televisão, falando sobre heranças espirituais. Lá no meu site tem uma entrevista numa rádio em São Paulo. Eu já escrevi um livro que já se tornou best-seller, mas ainda assim tem muita gente contradizendo essa palavra. Só que contra fatos não tem argumento. Eu sou juiz, eu vou dizer, isso é um termo jurídico, contra fatos não tem argumento. Está aqui um fato, que argumento que vai usar contrário? Vai dizer que houve o quê? Houve um milagre porque Deus faz milagre, mas o milagre aconteceu a partir do cumprimento daquilo que foi ensinado para sua mãe por um vídeo sobre heranças espirituais. Ali destravou o milagre. Ali os céus foram destravados. Ali tudo começou a acontecer, né? É verdade. E muitas histórias, Van Cleer, muitas histórias têm chegado até mim de pais que oram e os filhos são curados, de pais que confessam pecados de aborto, por exemplo. Crianças que nascem com doenças gravíssimas porque foram geradas no ventre onde houve um aborto. A mãe derramou sangue
no ventre, gerou um filho, e essas crianças estão enfermas, e quando a mãe reconhece o pecado, reconhece o erro, confessa, acaba toda a história. Quando confessa pecados de antepassados, histórias familiares, muda a doença, o milagre chega. E não tem como contestar isso. Eu trabalho com libertação, Vancléria, há 40 anos. Isso tem sido uma frequência altíssima de pessoas curadas porque acreditam na palavra de cura e libertação. Acreditam nos princípios espirituais. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você falou assim, eu não sei bem. Eu sou intelectual, eu fico procurando, mas eu estou igual aquele cego que fala, olha, eu não sei se pode, se não pode, eu sei que eu era cego, agora eu vejo, né? Então, eu vou te explicar como é. Você sabe que tem uma lei espiritual, tem uma lei de herança. Essa lei está nos 10 mandamentos. Ela está lá. Visitarei a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira ou quarta geração. E essa lei funciona. Essa lei não foi revogada, os 10 mandamentos não foram revogados. Lá nos 10 mandamentos está escrito, não matarás, continua sendo pecado. Lá nos 10 mandamentos está escrito, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, não lhes darás culto, continua sendo pecado. Não adulterarás, continua sendo pecado. Nada foi revogado. Jesus fala, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. E ele cumpre como? Ele paga o preço do pecado, ele paga o preço da maldição, ele paga o preço da herança espiritual, né? O grande questionamento, Vancléria, que as pessoas têm é assim, eu não fiz nada, quem fez foi meu pai, ou foi meu avô, ou foi meu bisavô, eu não tenho nada com isso. Só que a lei da herança não está vinculada a fazer ou deixar de fazer nada. A lei da herança funciona porque é herdeiro, só por isso. Sois filhos, logo sois herdeiros. É assim. É igualzinho no mundo natural. Imagine, vamos imaginar no mundo natural uma herança financeira. Um homem trabalhador, um homem que constrói um patrimônio, é abençoado por Deus no seu trabalho, e tem 2 filhos que não fazem nada, que são vagabundos, nunca trabalharam. E quando esse homem morre, quem recebe esse patrimônio? Quem herda o patrimônio do morto? Os filhos. Mas eles nunca trabalharam. Pois é, mas eles são filhos. E se eles são filhos, eles são herdeiros. E se você pensar no outro modo de ver, o homem é um homem ímpio, o homem é traficante de drogas, é traficante de armas, e tem 2 filhos santos. E esse homem fica rico porque ele constrói um patrimônio com coisas erradas. E quando ele morre, ele tem um big de um patrimônio. E a pergunta é, quem vai herdar esse patrimônio? Os filhos. Mas alguém vai dizer, mas os filhos nunca ajudaram esse pai a construir o patrimônio. Mas para herdar, você não precisa fazer nada. Você só precisa ser filho, porque na Bíblia diz, sois filhos, logo sois herdeiros. Decorre só da legitimidade de ser filho, não é? E isso é justo. É justo. Porque quase todo mundo rejeita essa história de herança espiritual, um grande contingente de intelectuais religiosos rejeitam essa história. Mas eles não rejeitam a parte da bênção. E é no mesmo lugar que Deus fala que vai amaldiçoar e que vai abençoar. Ele vai abençoar 1000 gerações, ele vai amaldiçoar 4. Então, por que eu vou apagar só a parte que diz que ele vai amaldiçoar 4? Eu preciso entender, simplesmente eu preciso entender. E aprender como resolver isso, né? E tudo está na Bíblia, Vancléria, tudo está na Bíblia. Como resolver? Como resolver uma herança? Eu tenho em Levítico a resposta. Eu tenho que confessar pecados. Se confessarem as suas iniquidades e as iniquidades de seus pais, que cometeram contra mim, e também tomaram por bem o castigo da iniquidade. Não dizerem é injusto. Tomar por bem é dizer é justo. Isso é lei de Deus. É uma justiça de Deus que está sendo praticada. E aí, se você tomar por bem o castigo da iniquidade e reconhecer o pecado, eu vou mudar a história. E é isso que a sua mãe fez. Ela reconheceu, ela entendeu. Talvez quantas vezes essa mulher tem orado e dito, meu Deus, por que meu filho está desse jeito? Um homem jovem, definhando, perdendo a alegria de viver, depressivo, vivendo por conta de remédio. Eu sei que você tomou muitos remédios, até com tarja preta, por causa da depressão que você entrou.
Tudo isso deve ter. Tem alguém perguntando qual o capítulo de Levítico? 26 de Levítico. Capítulo 26 de Levítico, versículo 40. Ensina como solucionar isso. E eu vou deixar essa live salva. Todo mundo vai. Mas mais do que ficar nessa live, você que está interessado, você tem que ir para o meu canal do YouTube. Você tem que ir lá. Lá estão os vídeos, quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. 1, 2 e 3. Lá tem um vídeo que eu faço orações. E foi lá que a mãe dele aprendeu a orar. Foi nesse vídeo de quebrando paradigmas sobre heranças espirituais. E a oração, queridos, foi eficaz. A prova é você aqui, né? A prova é você aqui. E Van Clair, milhares de pessoas poderiam estar curadas se crescem nisso. Se crescem e se fizessem o dever de casa, que é confessar o pecado dos antepassados. Agora, sabe qual é a dúvida que todo mundo tem? Se eu confessar o pecado do meu antepassado, ele vai ser perdoado? Não, claro que não. Porque tem outra lei, a lei da responsabilidade. A lei da responsabilidade diz: a alma que pecar, essa morrerá. A lei da responsabilidade vai tratar do pecado com a pessoa que pecou. Então, além da lei da responsabilidade, tem outra, que é a lei da herança. E a lei da herança é visitar a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Na verdade, quando você peca e se arrepende, você resolve a parte pessoal, a responsabilidade pessoal. Mas quando você confessa as heranças espirituais, você resolve o legado geracional que você tem, não é? E as pessoas falam: mas Jesus morreu na cruz, já acabou tudo. Não, não acabou, não acabou nada. Na verdade, não acabou nada. Ele morreu na cruz por causa dos pecados do homem. Sim, claro que sim. Ele morreu na cruz também para a cura de enfermidades, também. E ele morreu na cruz para romper com as nossas maldições. Só que nada é automático, nada, 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 nada. A morte dele na cruz, Van Clair, salvou a humanidade. Mas a humanidade toda está salva? Não. Deus amou o mundo, que deu o seu filho para salvar o mundo. E o mundo todo está salvo? Não. Quem vai à cruz com arrependimento de pecado. O cancelamento do pecado que gerou morte, porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Eu não morro mais, não fico eternamente separado de Deus. Me arrependo e levo para a cruz o meu pecado. A Bíblia diz: se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então a cruz não é automática. É preciso ir lá com o pecado. É preciso ir lá com o meu pecado. Também na cruz ele curou as enfermidades, mas até os crentes adoecem. Até hoje, quando adoecemos, precisamos ir à cruz pedir cura de enfermidades. E eu digo que Jesus chegava em aldeia, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, curando todos que iam a ele, todos, mas tinham que ir a ele. E às vezes ele ainda perguntava: o que você quer que eu te faça? Era tão óbvio, o rapaz era cego, ele queria ver. Mas Jesus pergunta: o que quer? Ele disse: eu quero ver, não é? E ele curava, ele não chegava curando aleatoriamente, ele curava os que iam até ele. Ele não chegava enchendo a aldeia com unção de cura, não, não era assim. A Bíblia diz que eram levados a ele. E as maldições, igual, elas precisam ser levadas a Deus. E são levadas como? Em confissão. Em confissão. Reconhecer os pecados dos antepassados, reconhecer que fizeram o que era mal perante o Senhor, não para que eles sejam perdoados, porque se morreram, já morreram condenados, mas para reconhecer a existência de uma herança. Tenho herança na minha vida, eu sou descendente. E na tua palavra está escrito que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E eu sou parte dessa terceira e quarta geração. Então eu reconheço essa herança, mas eu confesso o pecado deles que originou a herança para renunciar a elas. Não para salvá-los, mas para renunciar a elas. E quando você entende isso, é tão simples. Porque você sabia, Van Clair, que todos os teólogos que contestam as heranças espirituais, eles usam um único capítulo da Bíblia para contestar. Eles usam Ezequiel 18. No texto de Ezequiel 18 está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. Não é o filho que vai morrer pelo pecado do pai. Mas é verdade. A alma que pecar, essa morrerá. É responsabilidade pessoal.
Salário do pecado é morte. Morte é a separação de Deus. Essa lei de responsabilidade de Ezequiel 18 está falando do pecado pessoal, da responsabilidade pessoal. E como eu disse a você, quando eu confesso o pecado do meu antepassado, eu não salvo o meu antepassado, porque ele teria que se arrepender do seu próprio pecado. A alma que pecar, essa morrerá. Mas Ezequiel 18 termina dizendo que Deus não tem prazer na morte de ninguém, manda o homem se arrepender do pecado. Se arrependa para você não morrer, porque o salário do pecado é a morte. Agora, essa não é a lei da herança. A lei da herança está lá nos 10 mandamentos. Essa iniquidade traz consequência geracional. E tem muitas histórias bíblicas que eu conto nos inúmeros cursos que eu dou, e já vou falar aqui, tem o SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura, tem SILC presencial, tem SILC online, uhul! SILC online lá no meu canal oficial do YouTube. O meu canal é meu nome, Pastora Tânia Tereza Oficial. Aliás, se você me encontra em tudo na internet, se você colocar o meu nome lá no Google, Tânia Tereza, você vai achar meu canal oficial, você vai achar o meu Instagram, você vai achar meu Face, você vai achar meu Spotify. Até Spotify eu tenho, eu sou moderna, sabia? Mas quando você vai lá, você vai ver os cursos. Tem curso presencial de cura e libertação e tem curso online. E esses cursos, eles são eficazes para mudar histórias de vidas e de famílias. Porque eles tratam responsabilidade pessoal e tratam herança. Trata as duas coisas. Resolve a questão pessoal e resolve a herança. E quando você vai num curso desse, você vai ver as histórias que eu conto. Pessoais, histórias de pessoas que têm libertação como a sua, e eu vou começar a contar a sua história a partir de agora. Lógico que se você está aqui ao vivo na internet, você vai me permitir falar dessa história, né? Então, mas eu gosto de falar da história de Davi, né? Davi cometeu adultério e praticou homicídio. Em 2 Samuel, capítulo 12, o profeta Natan vai ao aposento de Davi. Ele vai ao aposento de Davi e ele confronta Davi pelo pecado pessoal de Davi, adultério e homicídio. Mas ele diz para Davi, ele decreta uma maldição que vai atingir os descendentes. Ele diz, porque você matou Urias Heteu, feriu a espada, tomou a mulher dele para ser tua mulher. A espada jamais vai se apartar da tua casa. E casa, no contexto bíblico, é família. E aí você vai ver Davi se arrepender. Tem um momento em que Davi, confrontado, ele diz, pequei contra o Senhor. E o profeta responde, o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, porque o perdão libera da morte eterna. Mas tem um mais. O profeta diz, o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás, mas, como deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também, o filho que te nasceu morrerá. A criança vai morrer, e vai morrer mais gente. Mas o Senhor perdoou o pecado. A responsabilidade pessoal foi resolvida, mas a herança não. Por que a responsabilidade pessoal foi resolvida e a herança não foi? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Só depois de Jesus, que fez-se maldito por nós, morrendo naquela cruz, é que nós podemos romper com as maldições. Só depois da cruz. E quando você continua lendo o texto, você vai ver que a criança adoeceu. Está escrito que o Senhor feriu a criança. O Senhor feriu a criança. Não foi Satanás, foi Deus que feriu a criança. E aí é assustador quando eu digo nos nossos cursos, maldição é um ato de Deus, não é ato de Satanás. Maldição é um ato de Deus, é um ato de justiça, é uma lei que ele aplica, é uma lei que está sendo aplicada, né? Mas essa lei, quando tem a graça e a misericórdia e reconhecido o pecado dos antepassados, ela muda a história. É rasgada a herança, é rompida a herança. E a cura chega. Está aqui você na minha frente. Está aqui você ao vivo e a cor, saudável, uma cara boa, comendo de tudo. Você come de tudo? Você come de tudo, Vancler? De tudo. Como tudo.
de tudo que eu gostava antes e até coisas novas eu como. Não podia comer fruta, não podia comer salada. Agora eu como de tudo. E assim, cada refeição que eu tenho parece que eu me sinto como se eu estivesse comendo um banquete. Se eu comer Isso. uma maçã, eu glorifico a Deus como se eu estivesse comendo um filé mignon. Porque Glória a Deus. tudo agora é festa. Tudo é festa. Glória a Deus. Maravilha. E olha, eu creio que Deus se alegra de você estar publicando isso, né? Agora temos 765 pessoas ao vivo, mas depois, como a live vai ser salva, vai chegar muita gente. E eu vou também publicá-la no YouTube. Vou publicá-la no meu canal oficial no YouTube, que já passa de 50 milhões de visualizações. Porque é preciso que lá no YouTube também as pessoas vejam você, vejam a prova viva desse milagre, Amém. veja a eficácia dessa oração, né? E essa mãe precisa ser honrada, né? Vânia, Amém, minha mãe. Vânia deve estar ouvindo a gente aí. Vânia, eu me Beijo para você. lembro logo depois, Van Claire, logo depois que você começou a melhorar, eu estive nos Estados Unidos e eu fui fazer uma palestra numa casa, numa reunião de família, sua mãe foi. A sua mãe contou com tanta alegria, o olho dela brilhava, o rosto dela emanava luz, ela falava, meu filho está curado, meu filho está curado. E quando ela contou, eu falei, meu Deus, olha como é gratificante, né? Uma mãe que crê e que ora por um filho para ele ser restaurado dos seus males, das suas enfermidades. Ela é uma pessoa preciosa. E eu quero dar oportunidade a você para falar mais alguma coisa, mas eu tenho um pedido a fazer a você. Sim. Eu sei que é difícil, eu sei que é bem difícil esse pedido, Van Claire, mas eu gostaria que você enviasse para o seu médico esses 3 vídeos que eu estou falando. Eu vou mandar ele para você. Nós temos uma linha direta no WhatsApp e eu vou mandar o link dos 3 vídeos e mais do vídeo aborto. Sim. O vídeo do aborto aula 9. Porque muitas enfermidades acontecem na vida de uma pessoa por causa de aborto. Muitas enfermidades. Muitas pessoas estão morrendo de câncer por causa de aborto. Muitas pessoas estão tendo filhos doentes com doenças raras, porque elas, as mães, praticaram o aborto. Então, é muito sério isso. O mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber dessas verdades espirituais, né? Eu tenho aqui na minha frente, Van Claire, um tripé, onde o meu celular está aclopado para ele ficar quietinho aqui. O 3 meu não perguntas. tem tripé, só com Então, por isso que ele tá mexendo. por isso que está balançando. O pessoal reclamou, Desculpa. mas não tem importância. Mas eu tenho um tripézinho aqui pequeno. Sei. O homem é assim, o homem tem um tripé. Ele tem corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. O corpo é o pacote, é a embalagem. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó. A alma e o espírito são eternos, são eternos. A alma do homem foi feita por Deus para se relacionar na horizontal. Quando Deus falou, não é bom que o homem viva só, ele não vivia só, Deus ia visitá-lo na viração do dia, né? Ele vivia só de outras pessoas como ele. E aí Deus dá a ele uma esposa, depois filhos, depois uma grande população e muita gente na Terra. E na alma nós fazemos as escolhas, na alma nós temos o nosso intelecto, somos intelectuais porque temos uma alma, os aprendizados, está tudo guardadinho lá, informações, conhecimento. Mas tem uma parte nossa que é eterna e que é a mais importante, que é o espírito. E o espírito do homem, ele foi feito por Deus para conectar-se com ele, com o Pai, com o Filho, com os anjos de luz, com o Espírito Santo e com os anjos de luz. E por escolhas erradas, o homem conecta-se espiritualmente com o que não devia conectar-se. Conecta com coisas que Deus abomina, que Deus condena. E aí abre portas no mundo espiritual para trevas agir na vida dele. E agir de várias maneiras. E não agir só na vida dele, mas agir na descendência dele por 4 gerações. Então, olha como é importante que a gente conheça do mundo espiritual. Porque nós não apenas estamos livrando a nossa própria vida, mas estamos livrando filhos,
netos, bisnetos e tataranetos. Olha a importância disso, né? E se o médico se alegrou, não questionou o milagre, eu quero que ele conheça esses dois materiais. Um sobre aborto, né? E esse sobre heranças espirituais. Esse é o meu pedido que eu vou te fazer. É um Eu vou prazer. mandar os links, eu vou mandar os links para você. E para o pessoal que está me escutando, escute bem. O link, o vídeo sobre aborto, chama Aborto Aula 9. Por que aula 9? Porque é uma aula que tem no meu culto online, no meu Silk Online, no meu curso online. E ela é tão importante que eu resolvi liberar ela fora do curso no meu canal do YouTube. Aborto Aula 9. E quantas crianças estão sendo curadas de doenças raras, raríssimas, crianças desenganadas por médicos, porque os pais escutam esse vídeo, confessam o aborto, retiram do mundo espiritual a autoridade que foi dada a Satanás para agir na vida dessas crianças, e elas aparecem curadas e os médicos dizem é milagre, mas é milagre, é uma cura espiritual, né? Então, é espiritual o que acontecia com você. Não adianta tratamento médico, não adianta remédio. O que é espiritual tem que ser tratado espiritualmente. O que é natural tem que ser tratado naturalmente. Doenças espirituais precisam ser tratadas no mundo espiritual. E aí a resposta virá, né? E no mundo espiritual só dá para entrar com fé, porque você entra para fazer o que você não vê. A Bíblia fala que quem chega até Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam e que sem fé é impossível agradá-lo, né? E a fé é que trouxe, através da sua mamãe, todo esse resultado. E agora você é um homem de fé também. Uhul! Amém. Amém. O que eu gostaria de acrescentar é que a cura foi o primeiro passo, né? Porque depois houve uma transformação tremenda na minha vida e Deus foi me direcionando em todas as coisas que eu tinha que fazer. Como a senhora falou, nada é automático, né? Eu fui curado e aí eu falei com o Senhor, ok, fui curado, glória a Deus. Mas e agora? Está tudo de cabeça para baixo. Minha vida financeira estava de cabeça para baixo, minha vida emocional estava de cabeça para baixo, profissional, tudo. E Deus foi me dando um período de restauração e me direcionando no que eu devia fazer. A minha primeira, como eu acho que a natureza do homem, né? Minha primeira preocupação era conseguir um trabalho e conseguir dinheiro, restaurar a minha vida financeira, os bens. E Deus, o Espírito Santo falou comigo, não, você precisa de um período para restaurar as outras coisas, eu vou cuidar de você. Então, meu primeiro ano após a cura foi um ano de milagre. Até hoje eu não consigo explicar como eu vivi aquele primeiro ano sem trabalhar, mas não faltou nada. Deus proveu todas as coisas. E durante esse ano foi muito importante para a minha restauração completa. Foi quando Deus restaurou a minha vida emocional, psicológica. E eu fui em psicólogo, eu tive que tratar, porque eu estava em depressão, eu estava tomando remédios fortes, eu tive que parar de tomar os remédios devagar. Então demorou um período de um ano, mais ou menos, só para começar, né, o processo. E logo após esse primeiro ano, eu sempre orando, aumentando a minha comunhão com Deus, a vida espiritual, e Deus me direcionando. Aí o Espírito Santo falou comigo, agora eu vou te abençoar nas outras áreas. Eu tinha aplicado para só para você um pequeno pedaço do testemunho, né? Eu tinha aplicado para um trabalho. Eu tinha aplicado para um trabalho uns 2 anos antes. Eu ainda estava doente, eu tinha aplicado para um trabalho e esqueci que eu tinha aplicado para esse trabalho. Na hora que o Senhor falou, agora eu vou te abençoar nas outras áreas, na área profissional, quando eu estava orando, no dia seguinte, a pessoa que eu fiz a entrevista me ligou e perguntou, Vancleia, você lembra de mim? Eu entrevistei você 2 anos atrás e eu te falei que eu ia te ligar quando abrir uma vaga. Abriu a vaga só agora, eu sei que demorou. Você está interessado ainda? E aí Deus abriu uma porta de trabalho para mim maravilhosa, que agora já estou fazendo 4 anos que eu estou nesse trabalho. Ou seja, esse mesmo trabalho que eu tenho hoje, que é o melhor trabalho que eu já tive até hoje, foi Deus que entregou para mim de bandeja, no momento certo. Glória
E, Glória a Deus. e aí tem a área também espiritual, em que Deus abriu os meus olhos, ele estava esse período todo eu me aproximando mais e mais de Deus, e Deus foi me mostrando coisas maravilhosas, e ele me direcionou não sei se vocês conhecem, a maioria das pessoas deve conhecer, não sei como é que chama em português, mas no inglês é The Chosen, aquele um show evangélico, Esse é Os Escolhidos, fabuloso, fabuloso, né? fabuloso, Eu fabuloso, assisti aquele, fabuloso. o show quando estava começando, e o terceiro episódio era um show que se chamava Shabbat, né, que fala do sábado, do Shabbat. E eu assistindo aquele vídeo, eu fiquei emocionado, comecei a chorar e falei, Senhor, que povo maravilhoso, não é à toa que eles são seus escolhidos, porque eles fazem tudo ligado com o Senhor. E o Espírito Santo falou, olha, como igreja, você faz parte desse povo. Porque a igreja não é um povo separado, a igreja faz parte de Israel. Nós somos enxertados na oliveira, né? É verdade, E, é verdade. e eu comecei, eu não entendi. Eu falei, ué, eu não sou judeu, por que você está falando que eu sou parte desse povo? Não entendi. No outro dia, eu fui no YouTube, como eu faço todas as manhãs para fazer estudos e demais coisas. Aí apareceu um vídeo lá falando sobre como nós, como igreja, estamos ligados a Israel. Aquilo abriu um desejo tremendo dentro do meu coração, que eu, direcionado por Deus, de aprender o hebraico, de aprender hebraico. Então, agora tem mais ou menos 3 anos que eu estou estudando hebraico, e o hebraico abriu a minha visão, assim, muitas das coisas que a gente aprende, e muitas palavras que a gente usa, nós não sabemos 100% o significado dessas palavras. Por isso que a gente não entende as coisas, como a senhora mesmo fala, né? Deus te fez juíza para entender o reino espiritual. Então, Deus me deu o desejo de aprender o hebraico para aprender o reino espiritual também, para entender as coisas de Deus também, né? Tem um versículo em Oséias, acho que é 4:6, se eu não me engano, que fala que meu povo perece por falta Por de falta de conhecimento. conhecimento. Não sabedoria, conhecimento, né? É, E a gente fala muitas coisas que a gente não entende, como a senhora mesmo explica. Quando a senhora explica essas coisas sobre lei, sobre como isso afeta no mundo espiritual, a nossa mente fica, né, abre a nossa mente para entender as coisas de Deus, né? Deus fala para a gente transformar a nossa maneira de pensar, transformar a nossa mente, renovar a nossa mente para entender as coisas de Deus. E Deus usou o hebraico para mim para fazer isso. glória a Deus. As palavras em hebraico, quando você entende o significado, porque o hebraico é a linguagem que a Bíblia foi escrita, né? Original. Então seria como se eu tivesse uma namorada, né? Eu tenho uma esposa, graças a Deus. Mas vamos supor, quando eu estava namorando a minha esposa, dou um exemplo. Se ela fosse de outro país, se ela fosse italiana, alguma coisa assim, e ela não falasse nem português nem inglês, e ela tivesse me escrevendo uma carta de amor, eu ia querer aprender aquele idioma, não somente para poder comunicar melhor com ela, mas para eu não precisar de ninguém para interpretar a carta dela, para me ler a carta dela e entender. Então, Deus escreveu uma carta de amor para mim, escreveu uma carta de amor para você e para todas as pessoas que estão aqui escutando, e ele escreveu em hebraico. Querendo ou não querendo, quando a gente traduz, perde um pouco do significado. Uma língua viva hoje, por exemplo, o português é uma língua viva, né? Uma língua que a gente fala até hoje. E eu moro nos Estados Unidos. Quando eu vejo um filme americano, em inglês, traduzido para o português, às vezes eu começo a rir, porque eu vejo que a tradução está totalmente fora. Então, se uma língua viva hoje, que é falada hoje, você perde um pouco do significado, imagina uma língua, o hebraico, né? Olha, eu não sei nem, não tem nem como explicar. Só sei que quando você aprende cada palavra em hebraico, a sua mente muda a maneira de pensar com a palavra de Deus. E é isso que Deus tem feito na minha vida. E foi aí que eu comecei a fazer, eu fiz o meu canal também no YouTube, que é minúsculo, né, comparado com o da senhora, mas eu fiz por amor e por amor à palavra, para aprender. Fala qual é o seu canal para o meu esse povo. canal na verdade, o nome é uma palavra em hebraico que chama Teshuva, né? Então Estudos Teshuva com Van Clair. Então, se você procurar com o meu nome, você encontra. Na verdade, eu tenho um canal em inglês e um em português. E eu divulguei mais o de inglês, na verdade, porque é muito difícil. A senhora sabe, a senhora tem um canal, é difícil de divulgar um canal, muito menos 2, né? Mas
agora que está começando a crescer. E ele já tem, acho que, 20.500 subscrições, Que que é um canal bênção! pequeno, mas está crescendo e Deus está abençoando. Mas Mas também é eu vou no... colocar, eu vou colocar essa live no YouTube e o seu canal Aleluia. vai bombar seu canal. Amém, amém. Vai Para a bombar. glória do Senhor, para a É. glória do Senhor. Porque, como eu disse, né, eu faço por amor mesmo, e na verdade eu estava fazendo por mim mesmo. Eu aprendendo, e a minha melhor maneira de aprender é transmitindo, ensinando, né? Então eu estava fazendo por mim mesmo, mas e quem quisesse receber e fosse abençoado, seria para a glória de Jesus e algo a mais, né? Mas É. então, nesses últimos 3 anos, eu tenho aprendido hebraico. Agora que eu estou começando ainda, né? Porque é um hebraico bíblico, não é nem o hebraico de Israel. Se eu for no hebraico moderno, também já não é a mesma. São duas línguas diferentes. Então, eu estou aprendendo o hebraico bíblico e eu ensino isso no meu canal. E é maravilhoso, porque a gente entendendo, muitas vezes a gente não entende as coisas que está escrito 100%, porque a gente não entende a palavra original, né? E é difícil até explicar isso. Mas, por exemplo, a gente aprende, eu vou dar um exemplo, né? A gente aprende que amém quer dizer que assim seja, a gente aprende isso. Todo mundo, se você perguntar 1.000 pessoas o que significa amém, 900 pessoas vão falar que significa assim seja. Mas no hebraico é muito mais rico. A palavra amém no hebraico quer dizer Deus é rei fiel. É 3 palavras, uma que começa com a, né, o Aleph, uma que começa com Mem e uma que começa com Nun. E é Elohim, Melech, Ne'eman, que quer dizer Deus é rei fiel. Então, quando a gente está falando amém, nós estamos falando Deus é rei fiel para cumprir a palavra dele. E quer dizer bom ou ruim, como a senhora disse, positivo ou negativo. Né? Tem aquela passagem em Josué que fala: eu coloquei diante de vocês a bênção e a maldição. Você agora escolha, mas escolha a bênção para que você viva. Né? E o povo falou amém, tanto para as bênçãos como para as maldições. Por quê? Porque ele é rei fiel para fazer a palavra dele se cumprir. O amém não quer dizer que a gente está confirmando, a gente quer dizer que nós estamos concordando com Deus. Nós não estamos... Verdade. Então, quando a gente fala amém, nós estamos concordando com Deus. Seja bom ou ruim, a palavra dele vai se cumprir. Mas cabe a nós escolher a bênção. Cabe a nós escolher fazer a coisa correta. Se Deus fala para você fazer algo e você faz o oposto, você vai receber a maldição. Se você fazer o correto, você vai receber a bênção, como a senhora mesmo acabou de dizer. Então, são coisas assim minúsculas que cada palavra eu posso fazer um estudo de 1 hora de uma palavra explicando o que aquela palavra significa e vai enriquecer o seu entendimento e a sua fé. E é isso que Deus tem feito na minha vida. E a senhora está vendo, né? Esse sorriso aqui é porque é alegria, é o gozo, é o fruto do Espírito na minha vida. Eu estou sempre feliz, eu estou sempre alegre. A gente passa por problema, passamos, mas eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho esperança, tudo isso. E o passo foi a restauração, né, da saúde, como a senhora disse. Né? Nós estamos corpo, alma e espírito, e Deus começou restaurando o meu corpo primeiro, depois a minha alma e depois o meu espírito. Então é maravilhoso. Esse Deus é maravilhoso. Ele merece toda a honra, toda a glória, e a gente dá para falar a vida toda sobre isso e não chega nem aos pés de onde, não chega nem no princípio da honra e da glória que ele merece. Vancléria, eu estou como quem sonha aqui, sabia? Eu estou vendo você falar do que Deus está fazendo e eu já estou imaginando quanto mais Ele vai fazer. Amém. E eu estou agradecendo no meu íntimo, porque tudo começou com a minha obediência, de receber dele e não ter medo de ser ousada e falar aquilo que ele tem me ensinado, abrir a boca, mesmo sendo apedrejada por tanta oposição, abrir a boca e ensinar verdades espirituais. E eu estou vendo o fruto disso, meu coração está regozijando, feliz mesmo, sabia? Essa live é um presente para mim, Vancléria, é um presente. E eu vou terminar orando, agradecendo a Deus por esse privilégio, porque foi um privilégio mesmo ouvir você, ver você
e saber que isso que você está liberando aí publicamente vai alcançar muitas vidas, muitas vidas, muitas vidas. O seu canal vai bombar, você vai ver. Eu faço questão de divulgá-lo, de estimular as pessoas a irem até lá. Vou publicar essa live no YouTube, vai viralizar, você pode ter certeza Aleluia. disso. E eu quero agradecer a Deus por esse grande privilégio. Pai, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada, Pai, por ver e constatar, Pai, na vida do Vancler, do teu filho, o resultado daquilo que o Senhor tem me ensinado, o resultado daquilo que o Senhor tem colocado na minha vida e eu não tenho segurado a minha boca por anos e anos e anos. Tenho pago o preço de pregar a verdade. E hoje eu estou vendo, Pai, a alegria dessa verdade ser restauradora de vidas, de pessoas, de famílias. É claro que a família do Vancler hoje exulta junto com ele por tudo de bem que lhe acontece. É claro que a vida profissional dele estava parada e preparada para ser agora liberada para o Senhor a partir da cura. É claro que tudo veio no tempo e na hora determinado pelo Senhor, mas eu sei que tudo começou com aquele dia que eu disse, vou falar o que Deus tem me ensinado. E eu tenho que agradecer ao Senhor por isso, Pai. Eu tenho que agradecer, porque isso é um privilégio para mim. E eu quero agradecer pela vida dele, Pai, porque muitos são curados e não testemunham a cura. Muitos são curados e como aqueles 10 leprosos não voltam para dizer que foram curados. É um que volta, Pai, para dizer que foi curado. Porque eu creio que o testemunho glorifica o teu nome. Eu creio que o testemunho mostra o teu poder, mostra a tua grandeza, a tua maravilhosa graça. E eu creio que o Senhor também está alegre nessa noite. O Senhor também está se alegrando com o que o Senhor está ouvindo aí. E toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor, Pai. Eu oro pela vida da Vânia, dessa mãezona que teve a ousadia de fazer o que fez. Eu oro pela família do Vancler, sua esposa, seu trabalho, por tudo que se refere a ele, tudo que leva o nome dele, o sangue dele. Eu oro, Pai. Peço ao Senhor que dê todo o valor de tudo aquilo que ele precisa para chegar onde o Senhor planejou para ele chegar, Pai. Revela-te a ele de uma forma especial e que em todo o tempo, por onde ele andar, em tudo que ele fizer, a boa mão do Senhor esteja sobre ele, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Deus é Aleluia. fiel. Muito bom falar com a senhora. Nossa, é uma bênção. Olha, é um privilégio também poder estar aqui conversando com a senhora. Já tem 6 anos que eu oro com a senhora. E escuto os seus vídeos do YouTube, escuto os seus ensinamentos, são maravilhosos. Eu aprendi muito também com a senhora. E não tem como te agradecer. Não tem como te agradecer. E Deus que vai recompensar também. Ele recompensa. Hoje eu estou tendo uma big de uma recompensa. Hoje eu estou tendo essa recompensa, viu? Amém. Beijo no coração. Beijo, fica com Deus. Se você gostou desse vídeo que você acabou de assistir, dê um like, compartilhe e inscreva-se nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com conteúdo profundo de cura e libertação, que vão edificar a sua vida e a vida de todos aqueles com os quais você compartilhar. Lembre-se disso. Beijo no coração.